Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos auxilie, nos guie neste ensino e principalmente que os textos bíblicos venham a falar aos nossos corações e assim constatarmos que a nossa confissão ela está amparada pela palavra de Deus. Em mais este parágrafo, um novo assunto, que está dentro da questão do matrimônio. Tá bom? Vamos orar e pedir que o Espírito nos guie na sua palavra. Oremos. Eterno Deus, Pai Santo, Pai Justo, ao Senhor eu peço nesse momento a sua total condução, Pai, para que haja um aproveitamento de todos nós no aprendizado, que o Senhor nos conceda a graça. E neste novo parágrafo, Deus, que venhamos a ter as constatações bíblicas e aprendermos realmente qual é a sua vontade para os casamentos. Te louvo por mais uma oportunidade de estarmos reunidos, estudando a sua palavra através desta confissão de fé, e que assim o Senhor venha trazer solidez, unidade para a sua igreja através das doutrinas bíblicas. Obrigado por tudo. Te agradeço em nome santo de Jesus. Amém. Então, amados, quarto parágrafo, vamos dar início aqui hoje. Casamentos consanguíneos. Esse foi o tema que eu dei aqui para esse parágrafo, pois é justamente sobre isso que ele vem falando. O texto base diz o seguinte: não devem, então já temos uma proibição aqui, não devem casar-se pessoas entre as quais existem graus de parentesco ou consanguinidade que sejam proibidos na palavra de Deus. As uniões incestuosas jamais poderão ser legitimadas por qualquer lei humana ou pelo consentimento das partes, pois não é correto tais pessoas viverem juntas, como marido e mulher. Tem uma pergunta para os advogados aí, já estão autorizando? A lei permite casar um filho com um pai? Não? Não permite ainda? E até hoje não pode também, mesmo se você se separar, você nunca pode casar com sua sogra. Com a sogra não pode? Não pode até hoje, mesmo se você se separar da esposa. Então, por enquanto, está proibido. Só queria tirar essa dúvida, Porque a degradação é tanta, porque vai que já mudou, Então, vamos atualizar. Então, segundo as nossas estudantes aí de direito, por enquanto, permanece dessa forma. Mas não se surpreenda se daqui a algum tempo uniões incestuosas forem aprovadas pelos magistrados civis. Aí vai ser um casamento válido? Não vai, porque a palavra proíbe. Tá bom? Então, olha como é bom estudarmos e termos a nossa fé pautada na palavra. Eu trarei os textos bíblicos para os irmãos, sobre os casamentos que são lícitos. Tá? Então, parágrafo passado, tratamos sobre qual a restrição para o matrimônio? Julgo desigual, tá? Então é proibido nas escrituras o julgo desigual? Totalmente proibido. Totalmente proibido. Deus se agrada de uniões em julgo desigual? Não. Trouxe o exemplo de Salomão, que foi levado a pecar por causa das suas uniões pecaminosas, tá? Com mulheres pagãs, e ele foi levado a construir altares pagãos, para suas esposas. Então vamos lá, ficou aqui um pouco pequeno, tá? Mas eu vou ler para os irmãos, tá? Fiquem tranquilos. Quando o parágrafo 4º fala de consanguinidade ou afinidade, a ideia básica ensinada aqui é que devemos ir à Bíblia, para definir tanto o casamento quanto os desvios em relação ao casamento. Uma lista de relações sexuais impróprias e, portanto, de relações matrimoniais impróprias é fornecida em Levítico 18. Um dos desvios mais terríveis é o incesto, especialmente o tipo que Amós deplorou. Trarei o texto aos irmãos, Amós 2,7. Paulo reprovou, 1 Coríntios 5,1. João Batista denunciou na corte real, Marcos 6,18.
ninguém pode tornar esse tipo de relacionamento legítimo. Ninguém. Ninguém tem autoridade para isso. Esse capítulo da confissão foi redigido em um tempo em que ainda havia alguma memória institucional do famoso caso de Henrique VIII. Estão lembrados de Henrique VIII? Né? Que casava com as suas primas, né? Enfim, só casamentos arranjados. E que usou a consanguinidade na afinidade para justificar uma anulação. E quando havia uma lista cada vez maior de proibições de casamento na lei inglesa, aqui os membros da Assembleia tentaram restringir a lei civil usando as escrituras para definir incesto. Isso parece útil, embora a lista de relacionamentos incestuosos nas escrituras não seja exaustiva. Então, de certo modo, o parlamento inglês, a lei inglesa quanto a casamentos, era um tanto quanto permissiva em certos casos. E aí veio as confissões de fé, à luz da palavra, que proibiam esses casamentos. O que aconteceu? Conflito. Tá? Inclusive, eu vou mostrar para os irmãos mais para frente, um trecho deste parágrafo, tanto da Confissão de Westminster, quanto da nossa confissão, ela foi retirada por poderes maiores do parlamento. Estava explicando isso para a Ana de manhã. Né? O contexto político da época, a mescla entre um Estado que também tinha inferência dentro das igrejas, né? O contexto protestante é este, né? O Estado, o catolicismo, juntamente com os reis, governando e ditando as regras. Então veio a reforma justamente para romper com isso. Mas até então eles tinham poder para poder inferir nessas confissões. Elas precisavam passar pelo parlamento para poderem ser aprovadas. Tá? Aí o Fábio me pergunta, e é uma dúvida válida, tá? Para todos nós. Isso não descredibiliza a nossa confissão, desde que as doutrinas não sejam feridas, desde que analisemos a confissão à luz da Bíblia e elas permaneçam intactas? Não. Tá? Agora, tirar assuntos chaves para o cristianismo, que até aqui já estamos caminhando para o final da confissão, vimos que não. Né? Ela permaneceu coesa no que tange a ortodoxia cristã. Mas, porém, nesses assuntos, né, matrimoniais, que atinge diretamente a sociedade, o parlamento inglês falou, pá, peraí, aí fica restritivo demais. Né? Aí deu uma retirada em um dos textos. Tá bom? Então, aconteceu essa tensão, tá, entre Estado e igreja no que tange as confissões. Então, amados, isso parece útil, embora a lista de relacionamentos incestuosos nas Escrituras não seja exaustiva. Problematicamente, Levítico 20 foi empregado na versão original do parágrafo 4 para proibir um arranjo matrimonial que o capítulo bíblico, na verdade, não discute. O casamento com a irmã ou irmão do cônjuge falecido. Tá? De fato, Levítico 18 e 20 não mencionam em parte alguma o novo casamento após a morte e só parecem mencionar o irmão ou a irmã de um cônjuge no contexto de proibição de adultério ou de poligamia. Mas quando eu mostrar os textos, eu vou lançar um desafio para você. Estudar e se aprofundar nisso. Tá? Seminaristas, aí vai ficar o desafio para vocês. Mais do que isso, o casamento com o irmão ou a irmã de um cônjuge falecido parece bastante natural. Uma ocorrência muito comum e talvez até ordenada, alguns casos, em Deuteronômio 25. Entretanto, talvez porque o parágrafo 4º concedia liberdade demais, pois permitiu o casamento com parentes mais distantes. O parlamento, a partir de 1640, cancelou a última linha do parágrafo 4º. Uma ação que a igreja escocesa ignorou, de fato, e a igreja da Escócia também. Revisou esse texto da Confissão de Fé
impostas pelo parlamento inglês. E como os presbiterianos americanos originaram o texto da sua confissão dos imigrantes irlandeses, lembra lá da tríplice coroa, né? Então que o rei tinha inferência, e evitaram a versão censurada impressa pelo parlamento inglês. Eles foram forçados a contar com uma linha final do parágrafo 4º. Por fim, nos séculos 18 e 19, essa linha final veio a ser considerada restritiva demais. Por isso, os americanos a removeram de suas confissões. Tá? Então vamos lá, texto censurado pelo parlamento. Em continuidade daquele texto que temos aí na nossa confissão, tinha isso. Tá? Esse acréscimo. O homem não pode se casar com qualquer uma das parentes mais próximas de sangue de sua esposa. Nem a mulher com o parente de sangue mais próximo de seu próprio marido. Tá? Então acharam isso aqui um tanto quanto restritivo. Né? Alguns queriam, outros não, e acabou sendo retirado. E depois retomado por alguns. Tá bom? Não é o nosso caso, tá? Na nossa confissão não se tem isso, mas eu quero que você analise os textos bíblicos colocados aqui, principalmente os de Levítico. Tá? Acabou a pilha? Passa aí para mim, por favor. Isso. Então, Levítico 18, pouco grande aí também, tá? Vai do 6 ao 18. E aqui temos bastante proibições. Levítico 18, versos 6 a 18, vai dizer o seguinte: ninguém poderá se aproximar de uma parente próxima. Deixa os irmãos abrirem aí. Levítico 18. Pentateuco. Ninguém poderá se aproximar de uma parente próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Não desonrem o seu pai envolvendo-se sexualmente com sua mãe. Ela é sua mãe. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai. Isso desonraria seu pai. Não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe. Tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. Isso desonraria você. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai, gerada por seu pai. Ela é sua irmã, ou seja, meias irmãs, né? Ou meios irmãos. Não se envolva sexualmente com a irmã do seu pai, sua tia. Tá? Ela é parenta próxima de seu pai. Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe. Ela é parenta próxima de sua mãe. Não desonre o irmão de seu pai, aproximando-se da sua mulher, para com ela se envolver sexualmente. Ela é sua tia. Ficar com a mulher do meu tio. Pode? Não. Continuando. Não se envolva sexualmente com sua nora. Ela é mulher do seu filho. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão, a minha cunhada. Ou cunhado. Isso desonraria seu irmão. Não se envolva sexualmente com uma mulher e sua filha. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho, ou com a filha da sua filha, sobrinhos e sobrinhas. São parentes próximos, é perversidade. Não tome por mulher a irmã da sua mulher, tornando-a rival, envolvendo sexualmente com ela, estando a sua mulher ainda viva. Tá? Então aqui nós temos uma série de proibições. E Deus é categórico, né? Quanto a essa parentela e não se envolver. Seja sobrinho, seja tia. E tem mais textos, tá? Amós 2:7. Pisam sobre a cabeça dos necessitados, como pisam no pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Olha lá.
pai e filho possuem a mesma mulher. E assim profanam o meu santo nome. 1 Coríntios 5:1. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Isso é na igreja. Tá? Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. A ponto de alguém de vocês possuir a mulher do seu pai. Marcos 6,18. Porquanto João dizia a Herodes, o rei Herodes, João Batista, não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Tá? Então nós temos claros exemplos bíblicos de que casamentos incestuosos ou de consanguinidade, eles são proibidos à luz da palavra, irmãos. Não são, mas já casou tanto. Não são casamentos. Tá? Não são casamentos. Quem define o que é casamento? Deus. A palavra. Tá? Aonde ele fala, nós acatamos como povo de Deus e nos calamos. Mas ele foi perante o magistrado, ele já está há tantos anos, já tem 4 filhos. Interessa isso? Não interessa. Não é um casamento à luz da Bíblia. Tá? Levítico 20. E aqui eu lanço o desafio. Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe, que é minha tia. Nem com a irmã do seu pai. Pois quem se envolver sexualmente com uma parenta próxima sofrerá consequências de sua iniquidade. Se um homem se deitar com a mulher do seu tio, desonrou o seu tio. Então o que envolve aqui é honra. E eu fiquei pensando nisso. Tá? Mas continuando. Eles sofrerão as consequências do seu pecado, morrerão sem filhos. Se um homem tomar por mulher a mulher do seu irmão, comete impureza também. Desonrou o seu irmão, ficarão sem filhos. Tá? E eu fiquei pensando nessa questão de honra. Tá? Eu não estou afirmando nada, eu não quero ir além do que o texto fala, mas eu quero refletir sobre o texto. E eu quero que você também reflita sobre o texto. A pergunta que eu faço para você é: quando que esta honra, ela cessa? Quando que a honra a pai e mãe, ela cessa? Quando que a questão de honrar não exige mais do indivíduo o seu compromisso? Quando a minha mãe morrer e o meu pai morrer, ainda existe algum aspecto de honra que eu devo a eles, mesmo mortos? Então é isso que você deve pensar. Se é uma questão moral, tudo que estamos vendo aqui é uma questão moral, correto? Estamos falando de moralidade. A moralidade é algo que está no ser de Deus. Os 10 mandamentos exprimem o caráter moral de Deus. E honrar pai e mãe é algo que está nos 10 mandamentos. Ou seja, a questão de honra não é apenas uma questão de vida ou morte. A questão de honra é uma questão de moral. É uma questão de olhar para Deus. Então, o meu irmão morreu e minha cunhada ficou livre. É certo, será, eu ir e tomar ela como minha esposa? É ético? É honroso? Deve ser feito? Porque muitos querem abrir uma legalidade com a morte em todos os casos. E a única coisa que eu quero que você pense e reflita: me é lícito? Tudo bem, mas me convém? Me convém? Vamos supor, o Victor é meu cunhado, é alguém distante, ele falece, sua esposa fica livre. Eu me casaria com ela? Seria
honroso isso? Seria de bom tom? Seria algo legal para um crente? É isso que eu quero que os irmãos reflitam. Pode falar. É uma questão bem profunda, né? Sim. Assim, ó, o que leva as outras pessoas a pensar? Vou dar um exemplo mais prático, vai. Um exemplo, a Isa morre e a Laura casa comigo. O que as pessoas ao redor vão pensar? Pois é. Elas vão pensar assim, sempre esteve de olho nele, esperou ela morrer, quando ela morreu, casou comigo. Exato. Ou matou, né? Tem um caso da moça do trabalho. Pode Tem falar. um caso da moça do trabalho que a irmã dela morreu, a irmã dela tinha casado, tinha feito 1 ano de casada, a irmã dela morreu com 28 anos, e o esposo da irmã, né, dela, casou com uma amiga muito próxima, que foi inclusive madrinha, que também se separou. Aí ela veio me contar, ela falou, Ju, a minha mãe, assim, ela não sabe nem o que fazer e o que falar, porque ela tá achando que os dois já tinham alguma coisa. Mas por é causa claro. Porque foi muito rápido, ela falou, minha irmã morreu, ela se separou também, e os dois ficaram juntos. Exato. Aí ela falou, minha mãe não tá conseguindo, claro, né? Mas ela falou, minha mãe não tá conseguindo nem olhar na cara dele mais, porque, Pois é. e nem da menina que frequentava a casa deles, né? Eu não estou aqui afirmando e querendo dizer que é proibido, tá? Dentro do que é proibido, né? A Bíblia falou, está falado. Mas eu quero dizer aqui, trazer o seu pensamento para essa questão de honra, para essa questão de ética, tá? Se deve ser feito ou não por um cristão, tá? Pode falar lá. Só num caso hipotético, se chegasse um casal na igreja, nessas circunstâncias, como que a igreja se posicionaria? Eles têm que estar arrependidos do que eles fizeram. Aí teria que separar Não, ou não? não. Só Aonde, se é proibido pela palavra, não aceitaríamos, né, aquele casamento. Né? Mas se fosse nesses casos hipotéticos, né, de parentes um pouco mais distantes, por exemplo, um primo, por exemplo. Teve primos proibidos aqui? No texto? Não teve. Né? Então, um primo de segundo grau. Chega um casal aqui casados, né, um casal, né, que são primos de segundo grau. A igreja, não vamos validar o casamento deles. Há embasamento bíblico, é essa a história. Aonde que a Bíblia proíbe o casamento de primos de segundo grau? Né? Agora, é ético o que foi feito? É de bom tom? Agora, olhando para esse texto em tela, tá? Se acontecer isso, veja só, existem consequências. E é o próprio Deus que coloca, tá? Morrerão sem filhos. Esterilidade é uma marca de uma consequência de pecados que Deus colocou. E no Antigo Testamento isso era, e principalmente para um judeu, não ter filhos era um estigma. Era um estigma para a mulher. Nós vemos a mãe de Samuel, né, o quanto que ela sofreu por isso. Nós vemos a própria Sara, né, com a sua serva em casa e ela não conseguia ter filhos. Então era um estigma para a mulher isso. E aqui nós vemos consequências de uniões que não estão no agrado de Deus. Que diretamente o texto, aí eu quero, e por isso que eu estou falando para os irmãos, se aprofundem nesses textos. Tá? E é difícil achar comentários, inclusive, do Antigo Testamento, Levítico. Mas se aprofundem nesse texto, porque diretamente não tem uma proibição aqui. Mas tem consequências. Tá? Tem grandes consequências aqui. A Bíblia não proíbe eu ficar com a mulher do meu tio, casar-se com ela. Mas se acontecer, tem o desagrado de Deus sim. E ele colocará consequências nisso. Tá? Então é isso que eu quero que os irmãos entendam. As proibições estão em Levítico 18. Ali estão as proibições de casamentos consanguíneos. Tá? Então até onde a Bíblia vai, nós vamos também. Agora, pode ter alguns casos que talvez não esteja explícito a proibição, mas que tenhamos que analisar. Se é um relacionamento pecaminoso que necessita de arrependimento de ambos, entenderem que Deus não se agrada daquilo, esse casal estar sofrendo consequências dessa união, e a igreja também ter misericórdia dessas pessoas.
que às vezes por ignorância, por diversas coisas, né, assumiram esses matrimônios. Tá? Pode falar. Uma dúvida, né? Esse não se envolva sexualmente é casamento? Então, sexualmente, né? Não se envolva sexualmente, não se deitar. Né? Não procurar isso. Entendeu? Mas pode ser que disso venha um casamento. Venha um casamento. E dá voltado pra, tipo, nem do tio, no caso, se o tio vivo, morto, essa questão. Então aqui não fala se é vivo ou morto, né? Então eis a dificuldade e a complexidade do texto, que precisa de uma análise mais cuidadosa. Tem o caso até de irmão, né? Tem o caso da. Acho que é Ruth. Uhum. Mara. Mara, eu acho. É, Ruth, a sogra dela, a Hermínia. Aí ela falou: não espere ter outros filhos pra você se casar com ele. Aí, então, tipo, tinha meio essa cultura, talvez. Vai ter esse ponto aqui. Abraão, Sara era meia-irmã de Abraão. Né? Vai ter essa questão aqui, mas aí existe todo um contexto. É outro ponto. Tá? Aqui nós estamos falando após a lei instituída. A maioria desses casos levantados aí vai ser em um contexto de Israel se multiplicando, enfim, vamos chegar lá. Tá? Mas fica aí a lição de casa. Tá? E aí? Após a morte? Não morte? Em qualquer situação? Tá? Fica o desafio para os irmãos aí. Aquela história. Textos difíceis, e esse é um texto difícil de cravar, temos que tomar muito cuidado, né, sobre os pressupostos ou suposições que vamos levantar em cima deles. Que eu quero deixar bem claro que eu não estou afirmando nada, tá? Mas eu tenho algo comigo. Na dúvida, eu não faço. Na dúvida, eu não faço. Né? Minha esposa morre o meu cunhado, aí minha cunhada ali fica livre, eu não, pode sair da minha, sai, não, né? Não vou entrar nessa. Na dúvida, não faz, tá bom? E irmãos, procuram tantas mulheres que não tem nenhum laço de sangue com você, nem proximidade. Olha essa, tá bom? Essa aí tá boa. Tá vendo? Tem tantas, né? Aí vai querer olhar para aquela que tem algum grau que seja de parentesco com você. Não vou. Tô fora, né, Felipe? Tô fora, né? Vou ser penalizado e vou cair no desagrado de Deus por causa de um ato desse? Não. Tá? Então fica aí para os irmãos refletirem sobre esse texto. Mas Levítico 18 é o foco das proibições. Os textos também de Amós, 1 Coríntios, Marcos, né, de João Batista, dão luz para esses acontecimentos. Matthew Henry, tá? Ele vai dizer o seguinte: as relações incestuosas, sejam pelo casamento ou não, tá? Algumas delas deviam ser punidas com a morte. Algumas delas. Levítico 18, né, e no 20 também tem uma lista lá. Como quando um homem se deitasse com a esposa de seu pai. Verso 11. Rúben deveria ter sido condenado à morte pelo seu crime. Gênesis 35, 22. Se esta lei já tivesse sido feita. Este era o pecado do coríntio incestuoso, mostrei para os irmãos, pelo qual ele deveria ser entregue a Satanás. 1 Coríntios 5, 1 e 5. Um homem que corrompesse a sua nora, ou sua sogra, ou sua irmã, deveria ser punido da mesma maneira, com a morte. Versos 12, 14 e 17. Aqui, amados, o pincel ele está comentando esse texto, tá? Matthew Henry está comentando Levítico 20, 19 e 21. A outros, Deus puniria com a maldição da esterilidade. Então perceba que Deus tem uma tratativa para cada caso. Alguns é morte. Alguns é exclusão da igreja. Tá? Outros é um pecado. Com consequências divinas, como qualquer outro. E esse tratamos na base do arrependimento. Deus puniria com a maldição da esterilidade, como ao homem
que corrompesse a sua tia ou a esposa do seu irmão. Versos 19 a 21. Sem filhos morrerão. Aqueles que não se conservam nas regras divinas do casamento perdem as bênçãos do casamento. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão. Oséias 4:10. Isso aqui é tão interessante, irmãos. Eu não quero espiritualizar nada, tá? Mas quando o assunto é luxúria, quando o assunto é uma tomada massiva de imoralidade sexual, às vezes a consequência que você traz para o seu casamento, por mais que seja com um crente, mas foi uma grande gama de luxúria, você pode trazer consequências para o resto da vida no seu casamento, impostas pelo próprio Deus. E às vezes é não ter filhos. Não vou falar que é todos os casos, porque isso está a critério de Deus estabelecer essas consequências, como Ele pode livrar delas ou não. Isso vai segundo a sua soberania. Mas, amados, eu e minha esposa, que estávamos consultando alguns médicos, ele fala, a taxa hoje de esterilidade inexplicadas que existe é inúmeras. Aí muitos falam, mas o que é? O que explica? Os médicos falam, não sei. Pode ser muitas coisas. Aí alguns falam, é a alimentação de hoje em dia. Pressuposto. Pressuposto. Aí outros falam, é a água que toma. Pressuposto. Eu falo que pode ser isso. Oséias 4:10. Não se multiplicarão. Tá? E é amargo. É amargo as consequências. Por isso que nós falamos para os jovens, se guardem castos. Não forniquem. Porque se fornicar, Deus pode aplicar um juízo terreno e consequências para o resto da vida do casal. Isso deveria nos fazer temer e ensinar os nossos filhos. Porque quem dá a vida? Deus. É Ele que define quem nasce e quem morre, quem gera e quem não gera. Tá? Até mesmo o ato do embrião dele fecundar no óvulo o espermatozoide é algo inexplicável que os médicos não conseguem dizer como isso ocorre. Tá? É totalmente de Deus, irmãos. Estejam certos disso. Se você tem filho, se sinta abençoado por Deus. Deus tem planos com esses filhos. Mas como pode acontecer de muitos não terem também. Tá? E isso está no controle divino. Mas veja aonde a luxúria pode nos levar. Veja onde a imoralidade pode nos levar. Tá? Conheço, irmãos, casais que vai no médico, não tem nada de doença. Os dois são férteis, mas não conseguem ter filhos. Vai explicar isso. Vai explicar isso. Deus sabe o porquê. Pode falar. E se alguém, antes de se converter e antes de casar, cometeu um pecado de fornicação, quando casa, mediante a palavra de Deus, também leva essa consequência? Não, existe o arrependimento, né? Deus pode aplicar sim as consequências. Pode. Né? Porque pecado é pecado. Antes ou depois da conversão, o pecado é tão repulsivo a Deus que é indiferente. Mas ele pode também livrar das consequências. E é difícil falar em quais casos ele vai ou não. Mas o caso é certo. Para todo pecado é necessário o quê? Arrependimento. Arrependimento. Eu me arrependo. E se Deus colocar em mim as consequências do meu pecado, Ele é justo e bom. Ele permanece sendo quem Ele é. Tá? Então eu sei que é algo que muitos de nós, né, eu inclusive, não me guardei para o casamento, eu era ímpio. Tá? Minha esposa estava numa igreja herege e não respeitamos isso. Tá? E trazemos muitas marcas para o nosso casamento. E eu sei que tem muitas pessoas que sofrem também, ou já sofreram por causa disso. Tá? Mas
nós temos que entender, assim como foi pregado pela manhã, que Deus ele é muito sério no que tange a pecado. Deus odeia o pecado, irmãos. E quando envolve essa área sexual, Deus é ainda mais sério. Por quê? Porque ele visa a união de dois indivíduos para uma prole santa. E quando isso é maculado, estão atingindo diretamente ele. Porque a instituição do casamento e multiplicar-se que está dentro do casamento deve ser respeitado. Deve ser honrado. E quando as pessoas desonram isso, estão tratando e afligindo direto com ele. O Criador. Então devemos temer. Devemos temer. Mas repito, não estou dizendo que é o seu caso, não estou dizendo que é o meu caso, eu estou dizendo que o texto nos apresenta conforme o comentário de Matthew Henry. E ele citou Oséias 4:10. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão. Tá? Então, amados, e também está escrito, levarão a sua iniquidade. Isto é, embora não sejam extirpados imediatamente pela mão de Deus, nem pela do homem, por este pecado, a culpa cairá sobre eles, para que respondam por ele em outro dia, e não serão purificados com sacrifícios nem ofertas. Consequência ficará. Levarão a iniquidade. Levarão. Então é um ato totalmente soberano de Deus. E que nos faz temer. O que Deus pode fazer conosco? O que Ele quiser. Nos entregar a dureza dos nossos corações. Colocar sérias consequências de pecados em nós. Então se você está vivo, são, agradeça ao Senhor. Porque o que você merece? Todos os dias você peca contra Ele. Todos os dias você entristece o seu coração. E Ele pode te disciplinar de diversas maneiras. Deus, eu não quero imprimir aqui uma imagem de um Deus carrasco, mas eu quero trazer para você a ideia de um Deus justo, que não tem parte com o pecado. Eu quero destacar para você a santidade de Deus. E quando Ele deixa impune o pecado, isso vai, de certa forma, descredibilizar Ele. Então Ele não deixa o pecado impune. Ele tem a sua sentença sobre o pecado. E Ele é infinito nos seus meios. Ele tem tudo que você pode olhar, sentir, ver à disposição dele. Até o que não vemos está à disposição dele. Assim como Jó. Quando Satanás se apresentou a ele, deixa eu tocar ele. Toque-o. Só não toque em sua alma. E Jó, de um dia para o outro, se sentiu o homem mais miserável dessa terra. Chagas purulentas. O texto de Jó diz que ele raspava com cacos de telhas as feridas. Aquilo deveria cheirar mal. Devia sair no rosto de Jó. Jó virou um. E de um dia para o outro. E o mais engraçado é que no início do livro, como que começa o livro de Jó? Falando sobre ele. Que ele era o homem mais reto, íntegro. E olha o que aconteceu com aquele homem. Deus está, amados, com todos os meios disponíveis em suas mãos. E eu quero te atentar quanto a isso. Porque hoje o que existe de imoralidade sexual no nosso meio? E uma área que a sociedade e o príncipe desta era quer atingir é qual área? Casamento. A área sexual. É justamente esse o ponto que ele quer afetar. Né? Porque ele é gerado, ele é fomentado por maldade. O sentimento do inimigo das nossas almas é justamente enredar o povo de Deus e esses que já estão no mundo justamente para esses caminhos. E Deus olha para tudo isso de que forma? Vocês viram de manhã. Como é que fica o coração de Deus quando Ele observa tudo isso? Né? Triste. Profundamente triste. Pode falar, Marcos. Tem um pregador, pode não ser um melhor dos teólogos, mas ele fez uma observação de um testemunho de vida dele sobre a questão de pecado. E no começo da conversão dele, ele ainda demorou um tempo para
começou a ler as escrituras com uma certa frequência, né? E começou a perceber, entender as promessas de Deus, né, contidas nas escrituras. E ele viu que o que Deus oferecia através da sua palavra era infinitamente melhor. Então ele olhava para o pecado dele e para as promessas de Deus, e ele falava, né? Poxa vida, para que eu vou continuar nisso se o que Deus tem a me fornecer é infinitamente melhor e melhor para minha saúde, melhor para minha vida? Uhum. Às vezes não precisou de um milagre, né, extremo ou algo assim sobrenatural na vida dele, para ele entender que o pecado não tinha nada de atrativo Uhum. na vida dele, mas a contemplação que ele teve nas escrituras, a contemplação em Cristo, bastou, foi o suficiente para ele olhar aquilo e não querer mais, E se afastar, né? e se afastar. Amém. E isso cabe para nós, né? Meditar nas escrituras a um ponto de que nós só iremos querer isso. Exato. Só as escrituras, só Cristo, e a gente vai começar a olhar para os nossos defeitos, os nossos pecados, e falar, não é isso. Isso. Porque Cristo me fornece melhor, infinitamente melhor. Eu não tenho por que querer me deleitar nas coisas antigas. Uhum. É isso aí. Porque essas coisas só nos traz dano, né? O pecado só gera morte, só gera dano para o indivíduo, né? E Deus, por ser justo e santo, Ele não vai deixar essas coisas impunes, né? Então, amados, temam a Deus. Não é esse o princípio da sabedoria? Temer a Deus? Então, quando nossas vidas movidas pelo temor a Deus, vai nos afastar de todos esses caminhos aqui que desagradam a Ele. Tá bom? Então, restrição natural. O que temos aqui é uma restrição natural. Tá? Ninguém pode casar dentro dos graus de consanguinidade e afinidade proibidos na palavra de Deus. A afinidade designa uma relação por casamento e a consanguinidade uma relação de sangue. As leis da palavra sobre esse assunto estão contidas em Levítico 18, como mostrei para os irmãos. Elas ensinam que parentes por consanguinidade não devem se casar dentro de certo grau. A objeção de que essa lei fazem parte do código mosaico e, portanto, não são vinculativas para os cristãos é respondidas pelas considerações. Elas não são leis cerimoniais dadas apenas a Israel, mas os gentios são julgados por violá-las. Levítico 18, 24 a 30. Então, dentro de todas aquelas proibições, Deus inclui inclusive os gentios. Por quê? E o que é a lei geral? Por conta da moral de Deus. Moral de Deus. É algo moral. Mas tudo que é moral é perpétuo. Tudo que é moral continua. Honrar pai e mãe é quando? Até quando? É moral. É moral. Está em mim. Foi impresso em mim. Tá? Como um cristão, principalmente. Então, amados, ademais, o Novo Testamento as considera como possuindo uma validade contínua. Vimos aí 1 Coríntios 5:1 e Marcos 6:18. Tudo isso significa que não podemos simplesmente assumir que as leis mosaicas não têm qualquer aplicação para nós e que não são apenas 10 mandamentos que se aplicam a nós. A regra sobre a qual o Novo Testamento atua quando esse assunto é que as leis do Antigo Testamento se aplicam a nós, a menos que, especificamente ou em princípio, sejam abolidas. Então, quais foram abolidas? Aí já estudamos aqui sobre a lei de Deus, né? Seria redundante falar novamente. Mas tem as diferenciações da lei. Lembram? Leis naturais, né? Tem as cerimoniais e tem as civis. Tá bom? Quais que ficaram até hoje? As morais. O que aconteceu com as cerimoniais e civis? Foram abolidas em quem? Em Cristo. Tá? Então isso foi estudado aqui. Então, objeções. Aí vai entrar a questão que o Israel levantou aí. Normalmente, certos questionamentos são levantados. Mas os filhos de Adão não casaram com seus irmãos e irmãs? Eu falei isso aqui na pregação. Então, estou caindo em contradição aqui?
A Bíblia está se contradizendo? Abraão não casou-se com sua irmã? Gênesis 20, 12. Sim, porém o incesto é claramente proibido na lei de Moisés em diante. Antes do Sinai não era proibido, nem era proibido no início, pois de outra forma não poderíamos ter multiplicado. Portanto, era necessário e não declarado como pecaminoso até a lei mosaica. Além disso, a razão pela qual Deus não criou outros humanos, além de Adão e Eva, foi para que Adão representasse toda a humanidade como cabeça de um pacto. Então, se Deus fizesse outra família, outro Éden, e outra família, quem seria o representante da humanidade? Então, tudo tinha que partir de um. Certo? Então, amados, Deus instituiu daquela forma veio a multiplicação, e conforme a progressão do tempo, Deus a proibiu, segundo os seus propósitos. Tá? Mas significa que relações poligâmicas, incestuosas, são do agrado de Deus? Se ele coloca isso na sua moral? Não. Então é aí que você deve entender que dentro da providência divina, estudado já na nossa condição, Deus, por exemplo, decretou a queda de Adão? Sim ou não? Ele teve prazer na queda de Adão? Não. Aí entra as causas secundárias, para que os propósitos, a causa primeira, seja atingida. Entendem? Então, amados, nós temos que olhar por este prisma, esses relacionamentos que serão proibidos futuramente na lei de Deus. Apenas pela providência divina e segundo a causa primeira de Deus nesta multiplicação e representatividade de Adão. Tá? Então esse é o prisma que eu e você temos que olhar. Certo, Zé? Certo? Entendeu? Sim. É só... Então, tipo, no caso de Ruth aí, é depois. Depois. Os relacionamentos, por exemplo, Salomão saiu de qual relacionamento? E como que ele se uniu a Betseba? Como é que aconteceu tudo isso? Adultério só? Homicídio. Tá? Significa que Deus se agradou com o ato e com o casamento dele? Depois A outra criança morreu. depois Consequência. os filhos, né? Teve um filho dele que teve relações com a filha dele, Exato. que era de mães meio. Exato. E mesmo no meio dessas relações que não são do agrado de Deus, Deus ainda pela sua graça pode abençoar esses filhos e salvá-los para si. E aí? Te apresenta a soberania divina. É o caso de Jacó com Lia e Raquel. Uhum. Que assim, é uma relação poligâmica. É do agrado de Deus? Não é. É proibido? Proibido. Porque tinha filhos, porém Raquel não. E quando ela quis ter filho, Deus concedeu a Raquel o filho. Só que no segundo filho, ela pediu para Jacó me dar o filho, senão eu morrerei. Uhum. Né? Aí foi aí que Deus concedeu a ela o filho, porém tirou a vida dela. Exato. Então, do ponto de acordo também, né? Que ele teve relações sexuais. Exato. Absalão, né? Quantas mulheres de Davi ele possuiu, né? E quantos filhos não relatados saíram aí? Significa que Deus se agrada do ato? Não. Poderia também ter sido o pecado da idolatria também no coração dela. Poderia, com certeza, poderia, né? É como se ocorrer aqui nessa rua aqui um assassinato, né? O assassinato aos olhos dos decretos é justo e bom? Mas Deus se agrada do assassinato? É proibido por ele? Mas quem decretou? Providência divina, irmão. Entende? Mesma coisa que a legítima defesa. Alguém vem assaltar a minha casa e oferecer perigo à minha esposa, eu posso matá-la. Pode matá-lo. Exatamente. Não será cobrado requerido esse sangue de sua mão. Né? Temos um texto, eu não lembro agora o endereço ao certo, de Deuteronômio, né? Deuteronômio. Que é categórico para isso. Então, amados, temos que olhar os fatos que ocorreram na linha do tempo e, ao mesmo tempo, são proibidos e não são da vontade de Deus.
Como unir essas duas coisas? Temos uma causa primeira que Deus observa e quer que se chegue à conclusão, e os meios que ele utilizará para isso, decretando, pode ser inclusive a dureza do seu coração. Ele utiliza, olha como Deus é soberano, ele utiliza a dureza do meu coração, ele utiliza os meus pecados para concluir os seus planos. E não é culpado disso. Não gerou, porque o sentimento de fazer o mal está em mim. É meu, e eu sou responsável por ele. Tá? Então é com esses olhos que eu olho para todas essas situações. De casamentos que não eram do agrado de Deus, mas foram consumados, tiveram filhos, e foram filhos até mesmo abençoados por Deus. Né? Então Deus permanece sendo santo e permanece concluindo os seus planos, soberanamente. Tá? Seu próprio filho. Como é que ele crucificou? E Judas? Vamos lá, me explica Judas. Né? Quem escolheu Judas para seguir? Quem chamou ele? O próprio Cristo. Cristo sabia que ele trairia? Tem profecias de Judas no Antigo Testamento? Então Deus é culpado? Judas agiu conforme o quê? Sua própria natureza. Conforme a sua própria... E Deus utilizou disso para que o filho fosse entregue e morto pelos nossos pecados. Providência divina. Tá? É assim que nós entendemos e linkamos esses casos. Então, pegar o capítulo da providência divina é importante para estudar? Vai chegar aqui, não vai entender nada se não estudar lá, né? Vai ficar com cara de bolinha. Né? Então, entendo. Causa primeira, causa segunda, né? Providência divina. Isso é uma doutrina. Tem livros e mais livros. Por causa de Ruth, né? Que ela também era moabita. E era proibido, né? Esse certo casamento. Raabe, Prostituta. prostituta. E foi a avó de Davi, né? A avó? É a avó. A avó de Davi. Uma prostituta e era gentil. Então, posso ter uma dúvida. Esse de Raabe é difícil. Não, porque fala que assim, ela cometeu um ato bom para com os espias, porém ela mentiu. Olha que coisa doida. Ela mentiu pro cara que chegou nela e falou, né? Não sei se as governantes lá, junto ela, os espias moravam, ela mentiu e mesmo assim é muito doido essa passagem. Sim. Por exemplo, vamos, né, um caso hipotético aqui. O Brasil é perseguido a igreja. E você, no seu apartamento lá, você está abrigando 2 cristãos que estão fugindo da polícia. A polícia bate na sua casa. E aí? Você entrega os cristãos? Não. Ou você mente? Melhor mentir. E aí? E aí? Olha, assim, eu digo que é melhor. Essa é a questão. Essa é a questão. É que essas duas questões sobressai a mais importante, que é guardar Claro. a vida. Entra no caso de Raabe. Qual que era mais importante, falar a verdade ou guardar a vida dos espias? Guardar a vida. Mas deixa de ser pecado a mentira? Não. Davi se fingiu. Você precisa de arrependimento, você mentiu ao mesmo tempo. Já mente e já vai para o quarto de oração pedir perdão. Chama os dois para orar com você. Exatamente. Ó, menti por causa de você. Agora você se ajoelha aqui comigo. Imagina os dois pesados, o time entregou a gente, que tá ligado, não mentiu. Exato. Te exorto porque você mentiu. Paradoxal, né? Davi, né, fingindo de louco. Davi fingindo de louco. Abraão mentiu também, mas aí por causa da fraqueza mesmo dele. Né? Mas tem diversos casos na Bíblia. Sim, paradoxal. Né? Mas, existem essas questões? Pode acontecer? Pode acontecer. Tá? Você ir no menos pior. Exato. Por exemplo, sua esposa está tendo um filho. Isso aqui é tudo questões de ética cristã. Né? Sua esposa está tendo um filho. Aí o médico sai da sala de cirurgia, né? Ou você é lá presenciando, ele fala para você, ó, ou é ela ou é seu filho. Escolhe um aí. E aí? O filho? Escolha a mulher. Não entenderam? Escolhe pra matar um. Porque quem uniu lá no Jardim do Éden foi Adão e um filho? Adão e a mulher. Salva minha esposa.
Ah, mas não tenho nenhum filho, era ser o primeiro. Nem sei se eu posso ter outro. Deus te deu uma esposa. Ame ela. Né? Então são questões. E aí, você será cobrado pelo assassinato do seu filho? E aí? Decisão passou pelas suas mãos. Né? Parece muito com aquela causa que Salomão julgou, né? Daquelas duas mulheres. Corta no meio, dá um pedaço para cada uma. Logo apareceu a mulher. Não sou eu não. Né? E chegamos no 5º parágrafo, que aqui já não será mais da nossa confissão propriamente dita, mas falaremos do divórcio, né? O fantasma do divórcio, né? Aqui nós entraremos neste ponto, tá bom? Olharemos para os textos bíblicos, não tem nenhuma novidade aqui, tá? Não pense que eu vou trazer a roda, inventar aqui, né, a roda para você. Não, eu vou trazer os textos bíblicos que falam de divórcio, só isso. E vamos fazer uma breve exegese sobre esses textos. Quais são as cláusulas, se posso ou não posso, onde que a Bíblia permite, tá? E também, claro, depois recasamento. Tá? Aí utilizaremos os textos da Confissão de Westminster, que nos auxiliam nisso. Amém?